Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e tô passando aqui hoje para falar sobre mais uma derrota. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Assim, mais um jogo que o Corinthians não consegue vencer, que o Corinthians não consegue fazer o básico do futebol. Que o Corinthians não consegue entregar o objetivo maior do jogo, que é gols. O Corinthians é um time que, assim, ele tem repulsa, ele tem nojo, ele tem o distanciamento social de fazer gol, ele não gosta. Os atacantes do Corinthians não gostam de fazer gol. Os atacantes do Corinthians, quando vem a chance clara de fazer gol, eles trabalham ao máximo para perder o gol. E quando você joga contra um time ruim, talvez ele vai te dar várias oportunidades para aí você precisar de 30 bolas e fazer um gol. Mas ele é um time ruim, então pode ser que ele não vai te agredir. Então, no final das contas, numa ocasião super, você vai lá e faz um gol. Mas quando você enfrenta um Fortaleza, que é um time com um baita treinador, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que tem uma torcida que empurra o jogo todo, que tem jogadores muito bons, quando você joga contra uma equipe dessa, não adianta você bater. Você tem que ir e na primeira nocautear o cara, velho. O Corinthians não consegue nocautear o seu adversário. Ele tem que tentar levar a luta pra vencer por pontos. Só que eu vou te falar uma coisa, Coringão. Vou te falar uma coisa, Ramon Dias. Vou te falar uma coisa, Augusto Melo. Vou te falar uma coisa, Fabio Soldado. Vou te falar uma coisa, Yuri, Pedro Raul. Corinthians, jogadores. O adversário, na primeira oportunidade, ele tá nos colocando na lona. Então é o seguinte, ou a gente acorda no Campeonato Brasileiro e entende que a porra da bola tem que ir pro fundo da rede, ou acabou. O meu sentimento, cara, ele não é nem de raiva, ele não é nem de ódio. O meu sentimento agora ele é só de tristeza quando eu vejo o Corinthians jogando, cara. Principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque é um time que entra no Brasileiro, pode fazer um jogo bom, pode dominar o adversário, não vence. E a gente já viu essa imagem várias vezes com vários times. O torcedor vai acreditar até o último momento que seja possível acreditar, mas rodada após rodada fica difícil confiar que esse time vai se ver livre da zona do rebaixamento, cara. Tem bastante coisa pra falar do jogo. Fica comigo aí, vamos conversar um pouquinho sobre mais essa derrota do Corinthians. Antes de eu começar a falar do jogo, claro, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal do Torcedor Corintiano, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos, para que eles ouçam mais um torcedor do Corinthians sofrendo, tendo que ver o Corinthians jogar. Cara, vamos falar lá de Corinthians e Fortaleza e vamos começar sendo honesto, tá? Essa derrota é um resultado esperado. É o líder, gente, contra um time de zona do rebaixamento, um time que tá caminhando para ser rebaixado. Então, se você olha friamente antes de começar o jogo, você fala, cara, o Corinthians hoje se perder não é pra arrancar os cabelos, não é pra se matar, não é pra ficar maluco, não. Se o Corinthians perder, cumpriu-se o normal. Vamos dizer assim, gente. Mas o torcedor do Corinthians, ele não entra com esse pensamento, porque todo jogo o torcedor do Corinthians acredita, torce, quer, até o último minuto tá se matando, acreditando que aqueles 11 caras vão conseguir vencer, cara. O torcedor do Corinthians entra com o Pedro Raul jogando, ele fica puto, mas quando a bola rola, ele torce de todas as formas para que um milagre, para que uma luz, para que Deus coloque a mão em cima do Pedro Raul e ele faça o básico, que é empurrar a bola pro dentro do gol. O torcedor do Corinthians, ele olha o Yuri Alberto entrando, ele fala, pô, talvez o Yuri Alberto vai mudar, gente, talvez ele vai ser a solução do nosso problema hoje. O torcedor do Corinthians, ele vê o Igor Coronado ganhando 2 milhões de reais por mês e fala, quem sabe o Igor Coronado não vai pegar uma bola, vai enfiar passe, vai achar uma jogada, vai fazer um gol, vai ajudar. O torcedor do Corinthians hoje, ele tá tão carente do básico
que ele torce porque o Giovani comece jogando. E, gente, o Giovani é ruim. O Giovani é ruim. Ah, ele pode ser ruim só porque é moleque? Talvez. Pô, botar o moleque numa pressão dessa é de matar? Talvez. Mas ele não é a nossa solução. O cara que tá chegando, o Héctor Hernandes, sei lá, ele tem que ser muito bom, ou se não, manda embora, nem contrata. Porque de atacante ruim o Corinthians tá cheio. E pra piorar, gente, quando a gente olha o jogo, o Corinthians toma o gol aos 32 do segundo tempo. Até lá, o segundo tempo, começou o segundo tempo, até o gol do Fortaleza, o Corinthians merecia ganhar o jogo. É isso que eu fico revoltado. Porque, vamos falar rapidinho, o primeiro tempo foi horroroso. Foi horroroso. Dos dois lados. O Corinthians não sofreu, mas também não criou. Ou melhor, criou uma única oportunidade. O Coronado, que eu critiquei, enfiou uma bola na linha de fundo pro Bidu, que... Bidu, entenda uma coisa. Quando o seu atacante é o Pedro Raul, você tem que deixar a jogada o mais simples possível. Não pode ter um porém, tipo, putz, mas a bola foi muito alta, putz, mas a bola foi muito forte, putz, mas a bola foi um pouquinho atrás. Não, a bola tem que ser precisa, açucarada, só pra ele empurrar pro fundo do gol. E eu não vou ser hipócrita de jogar 100% da culpa no Pedro Raul. O cruzamento do Bidu foi uma porrada. Não precisava daquilo ali. Mas o caramba do Pedro Raul, ele tem que fazer o gol que ele não fez, gente. Não é possível que um atacante de Série A, num time que, mano, tá implorando por uma vitória, pra um time que não consegue ter mais pontos do que jogos. O Corinthians não consegue um bagulho básico que é ter mais pontos do que jogos. Não consegue. Um atacante que custou 25 milhões de reais tem que fazer um gol daquele e o Pedro Raul não consegue. Não consegue. E o pior é que se ele não faz aquilo, ele não faz mais nada no jogo, porque o Corinthians sofreu o primeiro tempo inteiro para sair jogando. O que você pensa? Cara, se a gente tá sofrendo com isso, a gente tem um atacante de 2 metros lá no ataque. Por que não fazer uma ligação direta pra ou explorar uma casquinha do meu atacante, ou joga no pivô, joga no cara, ele domina e acalma o jogo. O Corinthians não fez isso em momento algum. E quando tentava, o Pedro Raul não consegue dominar uma bola, o Pedro Raul não consegue dominar e tocar, o Pedro Raul não consegue girar, o Pedro Raul não consegue fazer nada e ele foi titular hoje de novo. E eu pergunto pra você, Ramon Dias, por quê? Por que o Pedro Raul foi titular novamente? E aí, pra piorar mais, Thales Magno começa jogando, menos de 10 minutos, ele cai em cima do ombro, o ombro sai do lugar, tem uma luxação ali, e ele é substituído, entra o Igor Coronado. O Corinthians entra com um sistema de 3 que defende muito bem. A gente tem que ser sincero, o Corinthians do Ramon Dias é um time que melhorou na sua parte defensiva. Não é uma mentira, gente. O Mateuzinho é um gênio da bola? Não. Mas ele não tá sendo horroroso, ele não tá sendo tão mal quanto ele vinha sendo. O Bidu, a mesma coisa. Com o sistema de 3, o Corinthians fica mais protegido. Mas hoje não conseguiu criar no primeiro tempo. Coronado não conseguiu. O Garro tentou, mas com Pedro Raul não vai. E aí o que acontece? O treinador fala, cara, eu vou mudar no time. Eu vou mexer no time. E aí ele mexe no time. Mas antes, rapidinho, pra mim não esquecer, que eu li aqui a minha anotação. Quando começou o jogo e eu vi que ia ser esse juiz fraco, que esse juiz é fraco, eu vou usar a palavra fraco, porque ele é ruim, Eu já falei, eu duvido que não vai ter um pênalti pro Fortaleza achado. Eu duvido que não vai sair um lance bizarro, porque esse juiz é horroroso. E eu sei que, é muito pouco falar disso, mas ele não expulsar o Breno Lopes no final do primeiro tempo por uma agressão que ele fez no Mateuzinho é sacanagem. O VAR não chamar ele pra expulsar aquilo ali é sacanagem. Se essa mesma jogada fosse um cara do Corinthians, eu duvido que todos os meios de comunicação não estariam falando roubo em Fortaleza. Eu duvido. Eu duvido que ele não teria expulsado o cara. Mas ele não foi homem e o VAR também não pra chamar e expulsar o Breno Lopes no primeiro tempo. Poderia ter sido a diferença pro Corinthians ganhar o jogo? Eu não sei. Mas o certo é que aquela jogada era pra expulsão e o juiz não o expulsou. Não expulsou. Um erro grosseiro. Grosseiro.
O Mateuzinho e ele se grudam e o Breno Lopes, para se desvencilhar, dá um soco no Mateuzinho. E o juiz não o expulsou. Juiz fraco. Juiz muito fraco. Muito fraco. Feito esse adendo para falar desse erro claríssimo que teve. Foi um erro claríssimo. O Corinthians muda para o segundo tempo. Sai Pedro Raul, sai Rian. Quem foi o outro cavalo que saiu? Pô, eu nem lembro, mano. Nem lembro. A cabeça tá tão ruim, eu nem lembrei de anotar aqui. E aí melhora, porque entra o Yuri Alberto, saiu o Félix Torres também. Entrou o Yuri Alberto, entrou o Romero e entrou o Ranielli. E o Corinthians, por incrível que pareça, domina o segundo tempo, gente. É isso que mais me deixa, assim, triste, mano. É que o Corinthians domina o segundo tempo. O Corinthians cria chances e mais chances. O Charles dá um lançamento pro Yuri nos primeiros minutos do segundo tempo. Que assim, é passe de Tony Kroos. Juro pra vocês, se vocês estão... Luiz, cala a boca, tá maluco. Vejam o lançamento do Charles pro Yuri Alberto. É lançamento de Tony Kroos. De Tony Kroos. Eu não sei se vocês lembram. Teve um jogo agora da Champions, eu acho que foi Real Madrid Bayern de Munique. Guardadas as devidas proporções, não tô falando que o Charles é o Tony Kroos. Que o Tony Kroos dá uma machada linda no meio da defesa pro Vinícius Júnior, que chega e faz o gol. São jogadas diferentes, mas é muito parecido. E o Yuri Alberto sai ele e o goleiro. Ele e o goleiro. E o Yuri Alberto enrola, até o zagueiro chegar, travar, embolar com ele e a jogada morrer. O Corinthians conseguiu fazer algo com o Fortaleza que era atacar as últimas linhas do Fortaleza. Bolas enfiadas, estavam entrando todas. Mas o Yuri Alberto perdeu 3 gols, pelo menos. 3 gols. Porque tem essa do Charles. Depois o Garro acha o Yuri Alberto que chuta fraco e o cara tira em cima da linha. E depois tem outra enfiada que o Yuri Alberto corta pra esquerda. No que ele bate, a bola sai mascada, sai desviada e vai pra fora. Fora outras jogadas que o Yuri Alberto tentou. E aí o que acontece no futebol é óbvio, é claro, e acontece desde sempre. Se você não faz o gol, o seu adversário vai lá e faz. E o Fortaleza, na bola mais perigosa que chegou, na única que chegou, foi lá e fez um gol. E aí, cara, eu não vou vir aqui falar, pô, foi falha da defesa aqui, foi falha da defesa lá. Foi uma jogada trabalhada, sobrou pro cara na pequena área, o Hugo tinha saído pra abafar o outro chute. Gol do Fortaleza. E aí o final do jogo foi um Deus nos acuda, uma tentativa desesperada de chegar ao gol. O Fortaleza quase fez um gol, mas estava impedido. O juiz tinha dado um pênalti pro Fortaleza antes do gol, mas o VAR tirou. Então, o que fica do jogo? Se você não for competente para aproveitar as suas poucas oportunidades, você não é merecedor de continuar numa Série A de um Campeonato Brasileiro. Você não é. Você não é. Porque os seus adversários, o Grêmio, até onde eu vi, ganhou do Criciúma. O Fluminense ganhou ontem do Atlético Mineiro. O Vitória joga agora contra o São Paulo. Se ganhar, o Corinthians já fica a 3 ou 4 ou 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, porque o Vitória vai para 25. O Fluminense tem um jogo a menos. Então o Corinthians agora tem 14 jogos. O Corinthians tem 14 jogos para somar 25 pontos. É possível? Com certeza. Tem chances? Muitas. Mas as coisas vão precisar melhorar, gente. Thales Magno, vamos ver se vai ser uma lesão que vai tratar rápido e ele já vai estar apto a jogo, ou se vai ficar afastado. Os outros 2 reforços que chegaram, o Héctor Hernandes e o Martinez, vamos ver se são inscritos no BID e aparecem para o próximo jogo. A questão maior é, o Corinthians perdeu hoje pro Fortaleza, tem o Juventude no meio de semana pela Copa do Brasil, final de semana que vem na Neoquímica Arena tem um jogo contra o Flamengo. Esse jogo é na mesma pegada do jogo contra o Fortaleza. Um adversário muito melhor que você, um time muito mais capacitado, mas é um jogo que, assim, é obrigação do Corinthians ganhar. Obrigação. Porque senão, rapaziada, aí, gente, vai enfrentar o Botafogo fora de casa depois, enfim. É loucura.
Para terminar o vídeo, vou trazer os destaques positivos e negativos, já citando os positivos. Vou colocar o Rodrigo Garro, mano. É cruel ver o que o Rodrigo Garro cria de oportunidades para os caras e ninguém faz nada. Chega a ser cruel. Cruel, mano. Cruel. É cruel. O segundo cara, mano, que eu coloquei como destaque positivo, eu até tô repensando, mano. Eu não sei quem pôr, velho. Você vai colocar um zagueiro? Não sei, o Corinthians não foi. Cara, eu vou fechar com o Rodrigo Garro só. Ah, não vou colocar mais ninguém, não. Não vou nem colocar o Hugo, porque foi uma bola só no gol do Corinthians. Não foi o fator. E aí, destaques positivos, destaques negativos. Eu vou colocar o Pedro Raul. Pedro Raul não tem condição. Eu vou colocar o Yuri Alberto. Você não pode perder tantos gols quanto você perdeu, Yuri Alberto. E eu vou colocar o Ramon Dias de novo, cara. Não é possível que você esteja há tanto tempo já no Corinthians, já vai fazer quase 2 meses, e o seu time peque tanto nas finalizações. Não é possível. O Corinthians precisa melhorar suas finalizações urgentemente. Senão, gente, nós vamos cair. Vamos ver o que nos espera agora, meio de semana. Não sei como é que a gente vai enfrentar o Juventude lá fora, se vai com o time titular, se vai com o time reserva. De qualquer forma, tem que focar no brasileiro, não tem outra alternativa. Se for nas Copas com o time reserva avançando, bom, se não, abandona essas Copas e vamos de Campeonato Brasileiro, porque o time tá caminhando para cair. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, uma boa noite de domingo, uma boa semana e vai Corinthians!